Entretanto, seguimos em direto para um contacto em direto precisamente com o Presidente da Câmara Municipal de Vizela, que, entretanto, eu recordo, escreveu uma carta ao Primeiro-Ministro. Muito boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui neste jornal diário. Queria, no fundo, que nos explicasse qual foi essa carta e o teor dessa carta e o porquê de ter escrito essa carta ao Primeiro-Ministro. O que acaba por acontecer é que o teor está sobretudo relacionado com o momento que estamos a passar neste momento no Concelho de Vizela e na região do Norte. Eu acho que os dados são perentórios e uma análise dos dados do dia de hoje verifica-se que num total de cerca de 17.500 infectados, 10.000 são da região Norte, o que quer dizer que o Norte por si só tem mais infectados que todo o país. Outra das questões que me parece muito pertinentes e que quisemos demonstrar ao Sr. Primeiro-Ministro, é que, na verdade, para além desta questão do ponto de vista de saúde que se tem vindo a verificar e a expressão que esta realidade tem ganho no Norte, há também uma enorme debilidade, não só neste momento, mas nas repercussões que poderá ter o impacto desta pandemia do ponto de vista económico e nas empresas, muitas delas a entrar em processo de layoff e que nós não temos a certeza se irão abrir. Por último, e não menos importante, uma outra questão que me parece bastante importante e muito relevante é o facto deste governo ter tentado, desde o início, desde que assumiu funções, e muito bem, avançar com o processo de delegação de competências, de transferência de poderes para as autarquias locais, entre as quais a questão da saúde, os centros de saúde, as USFs, e neste momento nós temos visto de dados a possibilidade de termos acesso aos dados. Estes dados que nos são vedados, nós não queremos efetivamente saber, única e exclusivamente, os dados pessoais de cada pessoa. Nós queremos é saber aqueles dados que efetivamente o ACES nos dava, a Direção-Geral de Saúde nos dava constantemente e nos deu até ao final da semana passada. Porquê? Porque nos permitia ter uma percepção muito mais real do nosso território, até porque uma análise dos últimos dados que nos foram entregues no dia 9 de abril, quer os nacionais, quer os locais, verifica-se um desfazamento de dados muito significativo. A título de exemplo, os dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde a nível nacional durante uma manhã do dia 10 foram divulgados que Vizela tinha 20 infectados e, de acordo com a informação enviada pelo ACES do Alcoar, dava nota que Vizela tinha 35 infectados. Conclusão, face a esta análise e este desfazamento, eu acho que as autarquias, num contexto de transferência de competências, deveriam continuar a ter acesso ao número de infectados para que com isso se conseguisse, de certa forma, desenvolver a sua atividade numa tentativa de tentar superar as debilidades que muitas das vezes encontramos e que é natural acontecer, porque este é um processo novo para todos, mas que quanto maior fosse a nossa informação, maior era a nossa capacidade de reação. Vítor Hugo Salgado, mas li também que disse que é preciso esbater as diferenças que se têm verificado no tratamento das diversas regiões do país. O que é que quer dizer em concreto com isto? O que quero dizer é que nós, na conclusão dessa mesma carta, fazemos 3 pedidos que são fundamentais. Um é, que está associado ao que acabou de referir, tem a ver com o facto de, se nós temos uma problemática muito acentuada na região Norte, nós temos que olhar para a região Norte de uma forma particular. E olhar para a região Norte de uma forma particular é, por exemplo, desde logo e em primeira instância, reforçar o número de testes que têm que ser feitos nesta região, porque na realidade, diariamente, sou confrontado por munícipes a pedirem testes estes que já foram efetivamente prescritos pelas entidades de saúde, que são decretados, entre aspas, como urgentes, mas que efetivamente demoram 8 dias a ser feitos. Esta é uma primeira problemática. E é este um dos primeiros pedidos. O segundo pedido é que, na realidade, se olhe, e faça os dados que acabei aqui de afirmar, para a região norte do país como uma região muito mais problemática de todas as outras. Porque, na verdade, porque, na verdade, os dados assim o indicam e porque, na verdade, precisamos que o Governo tenha atenção para a região norte, não estou a dizer desatenção para todas as outras, mas uma preocupação reforçada para a região norte, até porque os dados estão a indicar isso mesmo e que revelam alguma preocupação. Acha que se de alguma forma existisse um gabinete de crise, digamos assim, instalado, por exemplo, na região, isso poderia ajudar a que essa comunicação que ainda há pouco nos referia relativamente aos números que são comunicados à DGS e aos números que depois os presidentes de Câmara têm via a Autoridade de Saúde Local, acha que isso podia ser resolvido? Acha que até mesmo as medidas que depois pontualmente podem ir sendo tomadas região a região, porque todas as regiões
do país têm naturalmente as suas características próprias, né? E a dinâmica da própria doença também é diferente em cada uma das regiões. Acha que poderia haver uma maior eficácia no combate à epidemia, na sua opinião, se tivéssemos esta centralidade da decisão por região, por exemplo, e não em Lisboa? O que eu acho que é importante, mais do que um gabinete de crise, podem-lhe chamar o nome que efetivamente possam querer, mais do que um gabinete de crise, mais do que uma nova estrutura, mais do que efetivamente um novo mecanismo, mais do que a nomeação de um secretário de Estado responsável pela região norte ou para cada uma das regiões do país, o que nós precisamos é de medidas. E estas medidas devem ser feitas de que forma? Primeiro, tem que ser feita uma análise aos dados de todo o país. Depois de feita essa análise, verifica-se efetivamente que, na verdade, na região norte existe um problema muito mais assertivo, muito mais identificado, muito pior que qualquer outra região do país. E depois tem que haver medidas específicas para esta região. Como? Articulando entre o governo, articulando entre quem esteja responsável por esta região e as autarquias locais, que são, sem dúvida, quem melhor conhece o terreno. Daí que eu acho que é necessário, que é essencial, que o governo se volte para a região norte e que se comece efetivamente a preocupar com esta realidade, porque caso contrário eu não antevejo nada que seja positivo, porque na verdade nós temos muito mais casos que todo o país somado, o que quer dizer que isto prova que na realidade a região norte merece uma atenção, merece uma preocupação e merece sobretudo medidas específicas, até porque a região norte, como todos nós sabemos, vive de uma realidade laboral completamente distinta de grande parte do país. Nós estamos a falar de mão de obra de trabalho intensivo, estamos a falar de grandes empresas a laborar em grandes pavilhões, com a junção de um conjunto de pessoas onde não é permitido garantir a distância entre as pessoas que efetivamente é necessária e aferida de acordo com as instituições públicas. O que quer dizer que tem que haver aqui uma preocupação reforçada, porque na realidade enquadrar um conjunto de medidas que do ponto de vista de Lisboa são ditadas, mas que depois na realidade não tem qualquer tipo de enquadramento dentro de uma empresa, dentro de um pavilhão, dentro de uma fábrica de têxtil, dentro de um conjunto, por exemplo, aglomerado, onde existe uma confecção, onde temos cerca de 80 costureiras a trabalhar dentro deste mesmo espaço e onde não é possível afastar as respectivas máquinas, onde não é possível criar a distância de segurança. Eu acho que tem que haver aqui um reforço de uma preocupação com algo que está intrínseco, efetivamente, à nossa natureza, à nossa forma de estar e que tem que ser, sem dúvida, visto de uma outra forma, até porque está a causar um impacto completamente distinto. Vítor Hugo Salgado, muito obrigado pela sua presença aqui neste Jornal Diário, com também a sua visão sobre esta dinâmica da pandemia em Portugal. O Presidente da Câmara Municipal de Vizela, então, aqui em direto. Muito obrigado.